Alô você! Vamos começar aí mais um encontro. Vamos trabalhar o que aqui? Vamos trabalhar o título 10 dentro do Código Penal, que trabalha dos crimes contra a fé pública. Olha, a primeira coisa que eu vou bater para você sobre os crimes contra a fé pública é só pegar a questão de concurso que você vai ver que 90% das questões cobra muito o danado do texto de lei. Evandro, veja bem, eu sou formado em Direito e eu acho muito mais bacana nunca ler o texto de lei e andar com aquela doutrina pesada debaixo do braço que eu pareço importante, ainda mais se eu botar o terno do meu pai. Filho, andar de terno e doutrina debaixo do braço não vai fazer tu passar no concurso, não. Eu estou acostumado com meninos que nunca entraram numa faculdade de Direito e dão um show em concurso, e o cara que é formado, tem mestrado, doutorado, ele vai para a vala. Por quê? Porque se a prova cobra texto de lei, você tem que ler e conhecer o texto de lei. A primeira coisa que a gente vai fazer daqui para frente é conhecer os crimes, saber que ele existe, pelo menos no Código Penal. E segundo, conhecer o texto de lei. E terceiro, saber como ele é cobrado nos concursos e a diferença do que você efetivamente comete no dia a dia e qual o crime que vai ser remetido a você. Tranquilo? Beleza. Bem, dos títulos contra a fé pública, eu tenho o artigo 293, que é esse primeiro que a gente vai tratar aqui, que é falsificação de papéis públicos. Ele tem umas determinações e a gente vai passar rapidinho. E tem o 294, que é o crime de você ter petrechos para o quê? Para criar as falsificações, como se fossem maquinismos ou coisas que você tem para criar a falsificação. O 295 é uma coisa que você vai ver muito quando você falar crimes contra a fé pública, tá? Muito. É aumento de pena se o cara for funcionário público. Evandro, sempre tem aumento de pena quando o cara é funcionário público? 99% dos crimes ali você vai achar o aumento de pena em algum artigo. Evandro, como é que eu sei que o cara é funcionário público na questão? Cara, a gente vai estudar o que é funcionário público, mas o legal é você ir no artigo 327 do Código Penal, que é uma norma penal explicativa, que ele vai trabalhar para você e vai dizer o que é funcionário público para fins penais. Você tem o caput, tem o parágrafo 1º e você vai seguindo lá, você vai ver toda a classificação dele, beleza? Depois a gente trabalha ele. Bem, vamos trabalhar aqui, olha. O que diz o 293? Falsificar papéis públicos. Aqui a gente está trabalhando intimamente com papéis públicos, que são papéis o quê? Chancelados pelo Estado. Possui várias condutas típicas. A principal está no caput. Pune quem? Pune quem falsifica ou adultera um documento público. O inciso 3º dele, que fala do vale postal, ele não está valendo não, tá? Ele foi revogado por quem? Ele foi revogado pelo artigo 36 da lei 6538/78, ou seja, ou essa lei cai no seu concurso, ou se não cai, você não precisa se preocupar com o inciso 3º. Bacana? O parágrafo 1º, você vai ver a descrição dele aí no texto que a gente colocou no material, e ele pune com as mesmas penas do caput. O que é caput, pessoal? A cabeça do artigo. Para quem faz a falsificação de papéis públicos, a pena é de 2 a 8. A do parágrafo 1º também é de 2 a 8. Faz o quê? Ele pune quem guarda ou detém, ele tem uma punição diversa. Por quê? Porque ele pune outras condutas ligadas à falsificação de selo destinado ao controle tributário. Na verdade, você tem que saber que está aí e a posição topográfica dele, tranquilo? Olha só, o parágrafo 2º, ele pune quem efetuou a supressão, suprimir sinal indicativo de inutilização com intenção de tornar inutilizável o documento. O parágrafo 3º, ele é o mais interessante desse artigo, olha só. Ele pune quem usa o documento falso. Evandro, mas olha só, se o cara falsificar o documento público, ele responde por quê? Ele responde pela cabeça do artigo, ele responde pelo caput do artigo, que é o 293. Mas se ele só usa o documento, ele não responde aqui e responde na pena do quê? Do parágrafo 3º. Agora toma cuidado. Se qualquer tipo de falsificação for utilizada como meio para o crime de estelionato, a falsificação vai ficar consumida e vai valer só o crime de estelionato. Se a falsificação for usada como meio, você não aplica essa penalidade, só o estelionato. Nesse caso aqui, ele somente usa o documento, tranquilo? Bem, o parágrafo 4º é uma forma de privilégio, é quem recebeu de boa fé o documento falso, ou seja, ele recebeu o documento público falsificado e repassou para alguém, ele, quando recebeu, não
não sabia, depois identificou e repassou. Ele vai ter uma pena menor. O 294 trata de petrechos. O que é petrecho, Evandro? É maquinismo, qualquer tipo de coisa que você usa para falsificar os documentos públicos. Tem o quê? Tem uma pena em separado, que é um artigo isolado. E o 295, como eu disse no início, você vai pegar o quê? O aumento de pena, porque o cara é funcionário público, aumenta-se de 1/6. Tranquilo? Passamos esses 3 artigos rapidinho, porque é muito texto de lei, dá uma batida legal e vamos prosseguindo. Olha, vamos começar trabalhando aqui o capítulo 3, que é da falsidade documental. A gente vai trabalhar a falsidade material e a falsidade ideológica. Falsidade ideológica está no artigo 299, mas vamos começar agora com a falsidade material, que é o 296, 297 e o 298. Bem, o 296 trata da falsificação de selo ou sinal público. Aqui não são documentos públicos aqui. Aqui são os objetos que são utilizados para falsificar o documento público. Por exemplo, você tem um documento original e você coloca um selo, um carimbo, alguma coisa que é falsa. Você vai entrar aqui, fabricação ou alteração. O 297 é você falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Cara, não tem o que falar aqui. Aqui é você pegar o seu texto de lei e dar uma lida nele, porque se cair, vai cair cabeçado o texto de lei. A gente coloca alguma coisinha no PDF, mas é texto de lei para você mesmo, tá? 298, aqui a gente vai bater junto com a falsidade ideológica, que é bacana. Falsificação de documento particular. Bem, a primeira diferença do 297 para o 298 é que embaixo eu falsifico um documento particular e em cima eu falsifico um documento o quê? Um documento público. Aqui, a primeira coisa que você tem que ter é que esse documento aqui, ele tem a característica de ser o quê? De ser falso. Os dados inseridos dentro desse documento é que podem ser verdadeiros, mas o próprio cara construiu o documento. Esse documento aqui, ele tem que ter o quê? A capacidade de ludibriar. Evandro, o que é a capacidade de ludibriar no documento público? Ou no documento particular? Ou na falsidade em si, quando o cara quer aplicar a falsidade? Bem, a primeira coisa, o documento não pode ser grotesco. Eu vou dar um exemplo global para você entender. Imagina que você é policial, você pare o cara e o cara te apresenta uma carteira de identidade. Se você olhar aquela carteira de identidade e ficar na dúvida se ela é verdadeira ou se ela é falsa, ela já tem capacidade para te enganar. Então, ela entra na falsidade. Agora, você imagina, você é policial, você está acostumado a pegar a carteira das pessoas, aí você para o cara te apresenta um documento que é uma carteira de habilitação, e quando você pega, aquilo está impresso em preto e branco e foi feito na casa do cara. Amigo, quando você olhar, você vai dar uma risada, você vai falar, pô, você está querendo me enganar? Se aquele documento não tiver capacidade de enganar você, pronto, não tem o crime. Você vai entrar no artigo 17 da parte geral do Código Penal, que é por absoluta impropriedade do meio empregado, ou seja, o meio que você está tentando empregar para cometer o crime é impossível, então é crime impossível, você não vai ter crime nessa situação, tranquilo? Se for grotesco. Agora, falsidade ideológica. Falsidade ideológica, ele recebe o nome de falsidade intelectual, falsidade ideal ou falsidade moral. Aqui é o seguinte, o documento é autêntico, mas no seu conteúdo é inserido algo falso ali dentro. Você pode omitir ou inserir, que aí o nome vai ser falsidade imediata, ou você pode fazer inserir, aí vai ser falsidade imediata. Evandro, dá um exemplo do de cima e do de baixo. Amigo, por exemplo, imagina que você trabalha no Detran, ou você tem um amigo no Detran, e um amigo pega um documento verdadeiro do Detran, e dentro do documento verdadeiro, ele coloca o quê? Informações falsas. Você vai entrar onde? Você vai entrar na falsidade ideológica. Agora, o Evandro, e fazer inserir? Legal, você quer dar um tombo na sua mulher, tá brigado com ela e não está separado judicialmente, mas você quer dar um tombo nela, você quer transferir alguma coisa no cartório, você vai no cartório, uma escritura pública, e você omite lá dentro que você é casado, você troca os dados e fala que é solteiro. Ou seja, você vai fazer inserir não é você que coloca, é uma outra pessoa que coloca, porque ela está no erro. Ou seja, o erro determinado por terceiro, quem vai responder é você, e é você que vai responder por esse crime de falsidade ideológica. Agora, não basta você falsificar a coisa por si só. Ele tem que ter um fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade. Evandro, preste atenção. Sou estudante de concurso para a Polícia Federal.
Cara, quando você estuda para a Polícia Federal, você já se sente. O que você faz? Você pega o cabo de vassoura da tua mãe, você serra, você faz e coloca ele assim, e coloca uma fita isolante e bota na cintura. Você já acha o polícia já. Se bobear o seu jumento, você sabe o que você vai fazer? Você vai construir um distintivo e vai chegar lá na casa daquelas meninas de reputação não tão ilibada e vai querer dar uma carteirada. Polícia, Policial Federal do Brasil. Aí o cara olha aquilo tem a capacidade de enganar, você está se apresentando de uma forma. Amigo, você está alterando a verdade? Tá criando alguma coisa ou prejudicando um direito de alguém? Tá. Você vai entrar lá, você vai beber, você vai querer fazer um monte de coisa, você não vai querer pagar, você vai dizer que estava entrando porque estava em serviço, você vai cair na falsidade ideológica. Sabe o cara que tem um cargo e ele quer ter o outro? Ah, cara, eu passei por esse concurso, mas eu vou omitir o que está no meio e vou falar que eu sou o outro para ter direito ou obrigação. Amigo, se fizer isso e tiver uma dessas finalidades, você vai entrar na falsidade ideológica. Tranquilo? Dá uma olhada no texto de lei, bate o texto de lei direitinho, porque vai ter várias questões que a gente vai poder trabalhar e tirar todas as dúvidas. Tranquilo? Vamos prosseguir. Trabalhando agora o 300, 301, 302, 303 e 304 e vamos terminar no 305. Olha só, a primeira coisa que eu quero de você, ó, já vamos matar aqui o 303. Está revogado por quê? Porque o artigo 39 da Lei 6538/78 veio e revogou ele. Salvo se cair essa lei na tua prova, você, amigo, está fora o artigo 303. Então é menos um que a gente vai ter que trabalhar. A gente vai trabalhar ele quando a gente estiver trabalhando as leis especiais dentro da 6538. O artigo 300, ele traz o falso reconhecimento de firma. Aqui é o funcionário público no exercício da função que atesta como verdadeiro firma, que nada mais é do que uma assinatura, ou uma letra, para fim de beneficiar. O artigo 301 fala da certidão ou atestado ideologicamente falso. O parágrafo 1º é o importante aqui. Fala da falsidade material de atestado ou certidão. Aqui é o funcionário público que atesta. Ele falsifica materialmente um atestado ou uma certidão para beneficiar terceiros. Tranquilo? O texto de lei aí já é autoexplicativo. 302, eu falo da falsidade de atestado médico. Aqui tem uma coisa bem legal. Quando você fala em falsidade de atestado médico, o médico tem que ser particular, normal. Não pode ser um médico que é um funcionário público. Tem que ser um médico particular. E outra, aqui o cara pode ser perito, especialista ou não na área dele. Ou seja, não tem problema não, tá? Às vezes você pega um cara que é cirurgião plástico, que faz uma outra especialidade e vai dar um atestado que não tem nada a ver com a área dele. Pô, Evandro, eu tô com um atestado aqui que o cara é psicologicamente doente. Quem deu o atestado foi o ginecologista. Porra, que legal, né, cara? O cara atestou, mas o atestado vale, o cara é médico. Mas e aí? Se for falso o laudo, se for falso, se for para beneficiar alguém, vai responder por esse crime. 304. Uso de documento falso. Ó. O uso de documento falso é muito importante. Ele é conhecido como crime remetido. Mais uma coisa, só responde quem usa efetivamente o documento. Evandro, eu estou com um documento falso, não fui eu que falsifiquei. Porque se você falsificar o documento e você usar, você só vai responder pela falsificação e não pelo uso. Agora, se você ficar com o documento no bolso e não usar, não tem crime. Agora, cuidado, você falsificou e está com o documento quietinho e não usou, está respondendo pela falsificação. Evandro, meu amigo falsificou, eu catei o documento, enfiei no bolso, mas não usei. Não responde por nada, o fato é atípico. Ou seja, você tem que efetivamente fazer o uso. O mero porte configura fato que é atípico. Quando eu falo fato atípico, quer dizer que o quê? Que não é crime. Agora, olha, o uso de documento falso, meu povo, quando ele é meio para ser utilizado num fim, o falso é meio para o fim de estelionato, você não vai ter o crime de falso e só o de estelionato, tá? Exemplo, Evandro, olha, o cara está usando um documento falso e ele usa esse engodo, essa fraude, esse documento falso para poder enganar alguém e gerar o crime de estelionato. Na prática seriam dois crimes. Um é o uso do documento falso, o outro é o estelionato. Mas como o falso está sendo meio para o estelionato, só vai usar o estelionato, o falso fica absolvido pelo princípio da consunção. Tranquilo? Beleza. Vamos lá para supressão de documento. Aqui eu só tenho uma coisa para falar na supressão de documento, que é necessário que o documento seja autêntico. Por exemplo, se for uma fotocópia ou um documento que seja uma xerox ou uma cópia, não vai ter
o crime de supressão de documentos. Então, olha só, Evandro, você está correndo com esses crimes? Não estou correndo com crime. Quando é coisa que tem que objetivamente ser falado, igual o uso de documento falso, falsidade ideológica, que a gente tem que fazer diferença de um e outro, a gente faz. Igual eu sempre bato os esqueminhas. Agora, essa parte que eu estou tratando é texto de lei, meu filho. Grava o texto de lei, faz as suas anotações e depois vamos fazer exercício, que você vai ver como eles se comportam. Vamos prosseguir. Vamos trabalhar de novo o capítulo 4 de outras falsidades. Bem, a gente vai trabalhar o 307, que é falsa identidade. Mole, é trabalhar o texto de lei daqui para frente. O texto de lei é fundamental. Você não vai cair ainda naqueles entendimentos doutrinários, jurisprudenciais, que você, por exemplo, tem na sequência, que é nos crimes contra a administração pública. É mais pesado. Aqui, amigo, não dá para perder tempo, não. Falsa identidade. O que ocorre no 307? Não ocorre o uso do documento. O que ocorre é com a gente atribuir a ele uma identidade de outra pessoa. Para quê? Sempre para extrair vantagem, que é a finalidade do crime. Agora, lembra que é um crime subsidiário. O que é isso? Se ele for usado para praticar um crime mais grave, ele não vai existir. Exemplo, você atribuiu uma falsa identidade a você para causar um estelionato lá na frente. Você usou como fraude. Suprimido esse crime, entra o crime de estelionato. 308, uso de documento ou identidade alheia. Aqui o documento é verdadeiro, mas você está usando o documento de outra pessoa. Exemplo, você está usando o documento do seu irmão para se beneficiar de alguma forma. Vai cair nesse artigo. 311, esse é legal, tá? O 311, ele entrou inserido pela Lei 9.426 de 96. Muita gente acha que esse tipo de crime está dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Na verdade, não está. Ele está aqui no 311 do Código Penal, que é adulteração de sinal de identificação de veículo automotor. Olha que legal. Na verdade, o cara confunde com o CTB. Tem questões que falam que esse tipo de questão está dentro do CTB. E não está, está dentro do Código Penal. O que ele fala? Adultera ou remarca chassi ou sinal de identificação. Evandro, o que é sinal de identificação? Sinal de identificação é tua placa, meu filho. Ó, a doutrina diverge, as pessoas que escrevem livro diverge é o seguinte: lá em São Paulo tem um rodízio de carro. Muita gente vai com uma fita isolante e muda o número ou muda a letra para poder não ser identificado. Tem gente que fala que é esse crime, tem gente que fala que não é. Como tem briga doutrinária, sai disso. Você só vai dizer que o cara efetivamente vai adulterar ou remarcar permanentemente um sinal de identificação. Tranquilo? E o chassi também. O importante aqui é o parágrafo 1º, que o funcionário público tem um aumento de pena de 1/3. E o parágrafo 2º foi feito para o cara que trabalha no Detran, por exemplo, que ele dá uma facilidade maior para fazer a adulteração ou remarcação de chassi, ou facilita. Tranquilo. 311A é muito bacana, porque enquanto ali é o capítulo 4, aqui no 311A sozinho, ele passa a ser o capítulo o quê? O capítulo 5. Ele foi inserido pela Lei 12.550 de 2011, ele é bem fresquinho. Pode ser que muita gente vai cair nessa questão, porque tem gente que nem sabe que isso existe no Código Penal. Você está com um código antigo ou com um livro antigo, você vai para a vala, porque isso aqui é muito atual. Diz, é muito simples também. Fraude em certame de interesse público. O que é certame? Concurso público, concurso do Enem, prova de pré-vestibular, qualquer tipo de coisa que se use fraude para beneficiar alguém ali, vai entrar nesse artigo. Protege o sigilo da boa administração pública, protege o sigilo do certame, da prova. Bem, o parágrafo 3º, você tem o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, que é só leitura, texto sem muito problema. O 3º que a gente tem que bater, que é o quê? Aumento de pena para funcionário público também, 1/3. Bem, você já viu que em todos os crimes praticamente de falsidade, o aumento de pena é aplicado a funcionário público. Então a gente tem uma problemática maior nisso aí, beleza? Terminamos aí a parte das falsidades. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai bater em cima de algumas questões para a gente ver como é que cai e a gente produzir. Meu povo, você pode ir nas questões e no texto de lei vai estar exatamente a questão batida no texto de lei. 20% das questões traz um dado acessório, que foi o que eu trouxe para você aqui na aula e coloquei no material. Então vamos fazer o seguinte, acompanhe aí comigo na tela a primeira questão. Sebastião, condutor e proprietário de veículo automotor, recebe multa de órgão de trânsito estadual, Detran, cometida por ele. No entanto, ao preencher o documento, indica que o condutor era Manuel. Manuel acaba recebendo 3 pontos na carteira em razão do preenchimento incorreto do documento oficial do Detran. Com base nessa informação e na legislação penal, é correto afirmar que há crime de... A letra certa aí é a letra A. Por que é a letra A?
Porque o artigo é o 299, falsidade ideológica. Ou seja, documento verdadeiro, documento oficial, onde foi inserido um dado falso. Ou você insere o dado falso, que é o que aconteceu, ele recebeu o documento, colocou o nome de outra pessoa e para se beneficiar de alguma forma. Ou você faz inserir. O que é isso? Você pega uma pessoa de boa fé e ela insere dados falsos por culpa sua. Por exemplo, você chega no cartório e fala para a pessoa que é solteiro quando na verdade é casado, para prejudicar o direito de alguém ou para você se beneficiar de alguma forma. Vai ser falsidade ideológica. Vamos lá de novo? Falsidade ideológica, documento verdadeiro, documento oficial e dentro dele dados falsos. Bem tranquilo isso aí. Vamos para a próxima questão. O agente que falsifica e em seguida usa documento falsificado responderá apenas pelo crime de falsificação. Correto a questão. Aí você fala assim, Evandro, por que está correto? Filho, quando ele fala delito de falsificação, ele está dizendo que você fabricou o documento. Se ele for falar do 304, ele vai falar o uso de documento. Agora, se você fabrica, confecciona o documento e depois leva e efetivamente usa o documento, você só responde por fazer, por fabricar, pela falsificação do documento. Não responde pelo uso. Isso é chamado princípio da consunção. Ou seja, esse crime aqui, ele é chamado, na verdade, nessa situação que você falsifica e depois usa como crime meio. E o de cima é o crime fim, que é qual? Que é o crime que você efetivamente falsificou. Por isso que o uso de documento falso também é considerado um crime subsidiário, ou seja, você só vai usar ele se você não tiver fabricado lá. E também o uso de documento, ele para de existir se você, por exemplo, usar para uma finalidade de estelionato. Então, olha só, o uso de documento, pensa assim, pensa que esse bonequinho aqui é o que está com documento falso no bolso. Se esse cara aqui, ele está com um documento, ele é o B, se ele está com o documento no bolso e o A falsificou o documento, o A responde por falsificação, e se ele está com o documento no bolso e ainda não efetivamente usou, ele não responde por nada. O uso só vai se consumar quando ele efetivamente apresentar o documento, e mesmo assim o documento tem que ter capacidade para enganar alguém. Se for grosseiro, não tem crime. E se, por exemplo, esse cara aqui usar esse documento para cometer um crime de estelionato, também vai ficar consumido o crime de uso e só vai valer o de estelionato. Aí você se pergunta, Evandro, e se o cara, o próprio A, ele fabrica, o A ele usa e depois ele comete um crime de estelionato? O que acontece? Acontece que não vai existir o crime de fabricação, não vai existir de falsificação, não vai existir o crime de uso, vai ficar só o crime de quê? Só vai permanecer o crime de estelionato. Então essa questão aí estava correta e a gente deu uma ampliadinha para você não se perder em outras questões. E vamos que vamos. Considere que, em uma batida policial, um indivíduo se atribua falsa identidade perante a autoridade policial com o intento de ocultar seus antecedentes. Nessa situação, conforme a recente decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, configura-se crime de falsa identidade, sem ofensa ao princípio constitucional da autodefesa. Essa questão está certinho. Olha só, de qualquer forma é falsa identidade, porque o cara está dentro do capítulo, ele está atribuindo a ele mesmo uma falsa identidade. A pergunta ficava o seguinte, pô, mas o cara, ele na verdade só atribuiu para poder se autodefender. Por quê? Porque ele foi requisitado pela autoridade policial. E requisição pela autoridade policial é ordem. Aí ficava aquela briguinha. A defesa dizia, não, se o policial pedir e o cara colocar, ele tem direito a falar mentira. E o STF veio e decidiu. Não, mesmo que a autoridade policial chegue e requisite que você dê sua identidade, se você der identidade falsa, vai responder pelo crime de falso, no crime de falso nessa modalidade e não vai ferir o princípio da autodefesa. Tranquilo? Isso é uma decisão do STF, bem bacana, sem muito problema, e nessa situação terminamos aí o capítulo que a gente tinha que trabalhar sobre as falsidades em geral. Então, meu povo, olha, esse capítulo é texto de lei, não é que a gente correu com ele, não. A gente trabalhou com ele de uma forma mais enxuta, mais sucinta, porque 95% das questões são cobradas em cima de texto de lei. Então, leia o seu texto de lei, releia o seu texto de lei, busque questões e o que você vai fazer? Você vai seguir a escadinha. Está na nossa turma regular. Vamos para a turma de exercício e depois disso a gente vai sacramentar os simulados para a gente poder arrebentar a boca no balão e conseguir chegar no concurso com tudo em cima. Tranquilo?